Mulher, você já sentiu que as preocupações roubam sua paz, deixando suas noites inquietas e seu coração pesado? Talvez você se deite exausta, mas sua mente não descansa, e a ansiedade parece crescer na escuridão. Hoje Deus quer te ensinar um segredo poderoso, uma oração que trouxe paz a Jesus mesmo nas noites mais difíceis e que pode transformar suas noites em momentos de descanso profundo. Você já sentiu que as preocupações roubam seu sono? Embora seu corpo esteja exausto, sua mente permanece inquieta, impedindo o descanso. Os minutos passam, as horas voam e pensamentos insistentes ecoam, enquanto a ansiedade rouba a paz que você tanto precisa. Mas hoje quero falar de algo poderoso. Jesus tinha uma oração secreta. Uma oração que lhe permitia dormir em paz mesmo quando as tempestades da vida rugiam ao seu redor. Essa mesma oração pode libertar você da ansiedade, do medo e do insônia que tem perturbado suas noites. Essa oração não é apenas um conjunto de palavras, mas uma chave espiritual. Uma porta que se abre para levá-la a um descanso profundo e restaurador nos braços amorosos do Pai Celestial. Hoje aqui mesmo vou revelar qual é essa oração. Alguns pensam que dormir é apenas uma função biológica, mas a palavra de Deus nos mostra que o descanso é um presente divino. Não apenas recuperamos forças físicas ao dormir, mas nosso espírito entra em comunhão com Deus. No entanto, há noites em que o inimigo quer roubar esse descanso, com pensamentos de culpa, angústia pelo futuro ou incerteza sobre o amanhã. Essas preocupações nos mantêm acordados e nos fazem esquecer que Deus ainda está no controle. Mas Jesus nos deixou um poderoso segredo em sua oração, um modelo de entrega total ao Pai. Quando aplicamos isso, nossas noites se transformam, permitindo-nos dormir com a certeza de que não estamos sozinhos. Deus nos guarda e nossas dificuldades nunca serão maiores que seu poder infinito. Neste mensagem descobriremos juntos como Jesus enfrentou a noite mais escura de sua vida e ainda assim encontrou paz na oração. Veremos o que a Bíblia nos diz sobre como entregar nossas cargas antes de dormir. Ao final deste estudo, aprenderás uma oração baseada nas palavras de Jesus que pode transformar suas noites de inquietação em noites de descanso e restauração. Mas antes de continuar, quero convidar você a fazer um ato de fé. Escreva nos comentários paz em Cristo. Essa declaração será seu compromisso com a paz que Jesus quer te dar. Além disso, quando você interage com este mensagem, dando like e compartilhando, está ajudando mais pessoas que precisam da paz do Senhor a recebê-la. É uma maneira simples, mas poderosa, de espalhar a mensagem do Evangelho e permitir que outros sejam libertos do insônia e da ansiedade. Então não espere mais. Dê like agora e escreva paz em Cristo nos comentários. Deus trouxe muitas pessoas a este mensagem por um propósito. Alguns tentaram de tudo para dormir em paz: música relaxante, remédios, exercícios de respiração. Mas o que realmente precisam não é uma solução humana, mas um descanso divino. Hoje o Espírito Santo quer revelar o segredo que transformou a maneira como Jesus enfrentava a noite. E há algo mais. Na penúltima parte deste mensagem, compartilharei uma chave especial, uma revelação que pode desbloquear uma bênção em sua vida. Acompanhe até o final, porque o que compartilharei hoje pode mudar para sempre a maneira como você dorme. Agora, vamos mergulhar no primeiro grande descobrimento sobre a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Nos transportamos ao jardim do Getsemane. A noite estava escura. O vento sussurrava entre as oliveiras. Jesus, sabendo que sua hora se aproximava, sentiu em sua alma uma angústia tão profunda que o levou a cair de joelhos em oração. Era o momento mais difícil de sua vida na terra, a véspera de sua crucificação. E ainda assim, em meio à tempestade interior que enfrentava, Jesus orou. O que ele disse nessa oração? Quais foram as palavras que saíram de seus lábios na hora de maior angústia e temor? Se houve uma noite em que Jesus poderia ter perdido a paz, foi essa. Seus discípulos dormiam, seu momento de entrega estava próximo e seu sofrimento apenas começava. Mas em meio a tudo,
Ele nos deixou um modelo de como devemos entregar nossas cargas antes de dormir. Em Lucas 22, 41, 42, lemos: E ele se afastou deles a uma distância como de um tiro de pedra, e posto de joelhos orou, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui encontramos o primeiro segredo da oração de Jesus: entrega. Antes de enfrentar a noite mais escura de sua vida, Jesus não ignorou sua angústia, não escondeu sua dor. Em vez disso, levou tudo ao Pai. Ele expressou seu desejo, mas o submeteu à vontade de Deus. Naquele instante, Jesus nos mostrou que a paz não vem quando tudo está resolvido, mas quando confiamos plenamente que Deus está no controle. Agora reflita: se Jesus, o Filho de Deus, sentiu angústia e a entregou ao Pai em oração, quanto mais precisamos fazer isso antes de dormir. Quantas vezes nos deitamos com um peso no coração sem entregá-lo a Deus? Quantas noites de insônia passamos por não dizer: Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha? O Evangelho de Lucas nos dá mais um detalhe sobre essa cena. Em Lucas 22, 43 diz: E apareceu-lhe um anjo do céu para fortalecê-lo. Aqui é uma verdade poderosa. Quando oramos como Jesus, Deus nos fortalece. Jesus não recebeu uma solução imediata para seu sofrimento, mas recebeu força para enfrentá-lo. Quando entregamos nossas preocupações em oração antes de dormir, não apenas nos livramos do peso, mas também recebemos novas forças para o dia seguinte. Quantas vezes você tentou dormir com o coração cheio de inquietudes? E o que acontece? O sono não vem, o corpo se sente exausto, a ansiedade cresce. Mas Cristo nos ensinou que a melhor medicina para a alma inquieta antes de dormir é a oração. Quero desafiá-la hoje. Esta noite, quando você se preparar para descansar, ore como Jesus no Getsemane. Não retenha nada e entregue ao Pai cada carga que carrega no coração. Não se deite com o peso de suas preocupações. Descanse com a certeza de que Deus a ouviu e que sua vontade é perfeita. Agora, quero convidar você a escrever nos comentários uma declaração de fé. Senhor, em tuas mãos deixo minha ansiedade. Ao fazer isso, você estará dando um passo de fé, praticando a oração de entrega antes de dormir. E não se esqueça de dar like no vídeo, porque assim você ajuda mais pessoas a ouvir esta mensagem e aprender a descansar em Cristo. Mas isso não termina aqui. A oração do Getsemane nos ensina sobre entrega, mas há outra oração de Jesus que nos revela o caminho para a paz que excede todo o entendimento. No próximo segmento, descobriremos juntos o Salmo 4:8 e o descanso no Senhor. A noite cai, o mundo ao seu redor se apaga lentamente, mas em seu interior a inquietação permanece. O dia esteve cheio de preocupações, problemas sem solução, responsabilidades que pesam sobre seus ombros. Sua mente não para, repassando erros do passado e temores do futuro. Você tenta dormir, mas algo não permite. No entanto, Deus já nos deixou uma promessa em sua palavra, uma verdade que, se você abraçar e aplicar, mudará completamente sua maneira de descansar. Está no Salmo 4:8 que diz: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Que verdade tão poderosa! Em poucas palavras, o rei Davi nos mostra um segredo que muitos ignoram: a verdadeira paz não vem do mundo, mas de Deus. Pense nisso. Davi foi um homem que enfrentou perseguições, rodeado de inimigos e perigos constantes, e ainda assim pôde declarar essas palavras com certeza. Como ele conseguiu isso? A resposta é simples. Sua confiança não estava nas circunstâncias, mas no Senhor. Agora pergunto a você: em que você está confiando antes de dormir? Hoje em dia, muitos tentam encontrar descanso com métodos humanos. Alguns dependem de remédios, outros buscam distração na televisão, música relaxante ou redes sociais, até que o cansaço os vença. Mas a Escritura nos diz que a chave do descanso não está nesses métodos, mas na confiança em Deus. A chave do Salmo 4:8 está na última frase: porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Aqui está a verdade que muda tudo. A paz para dormir não é um sentimento passageiro,
mas uma decisão de confiança. Davi não esperava sentir paz para se deitar. Ele escolhia confiar em Deus, e essa confiança lhe trazia paz. Jesus viveu da mesma maneira. Apesar das tempestades, traições e provações, nunca perdeu sua paz, porque sabia que o Pai estava no controle de tudo. Hoje você pode fazer o mesmo. Então esta noite, antes de fechar os olhos, proclame o Salmo 4:8 sobre sua vida. Não se deite com preocupações, antes de dormir, diga com fé: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Se você fizer isso, estará aplicando um princípio espiritual transformador. Não estará depositando sua segurança nas circunstâncias, mas em Deus, e quando você confia nele, sua paz a cobre. Quero convidar você a reforçar esta lição com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e descansarei em paz. Ao fazer isso, você estará proclamando que a ansiedade, o medo e o insônio não terão poder sobre você. Você está decidindo confiar em Deus e receber o descanso que só Ele pode dar. E se ainda não o fez, dê like no vídeo, pois cada like é uma maneira de compartilhar esta mensagem e ajudar mais pessoas a descobrir que o verdadeiro descanso se encontra em Deus. Mas a mais, Jesus nos deixou outra promessa sobre uma paz que vai além do que podemos compreender. No próximo segmento descobriremos como entregar nossas cargas ao Senhor e receber essa paz sobrenatural. Filipenses 4:6-7. A paz que excede todo entendimento. Alguma vez você sentiu que sua mente se torna um campo de batalha justo antes de dormir? Você se deita, mas os pensamentos começam a invadi-la. Preocupações com o amanhã, remorsos do passado, temores sobre o que pode vir. Você sente que o descanso é impossível porque dentro de você há uma tempestade que não para. Mas deixe-me dizer algo. Jesus nos deixou um presente capaz de acalmar essa tempestade. Um presente que pode trazer paz ao seu coração, mesmo em meio aos maiores problemas. Em Filipenses 4:6-7, o apóstolo Paulo nos revela um princípio espiritual poderoso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é a chave. Se desejamos descansar em paz, devemos afastar a ansiedade e trazer cada carga diante de Deus em oração. Observe a ordem neste trecho. Primeiro, não permita que a preocupação a domine. Deus não quer que você viva escravizada pelo afã. Segundo, em vez de carregar esses temores, entregue-os a Deus em oração. Não guarde dentro de você o que deve ser depositado diante do Senhor. Terceiro, faça isso com gratidão. Não apenas peça, mas agradeça, porque Deus já está agindo em sua vida. Quarto, então você experimentará a paz de Deus preenchendo seu coração e sua mente. Você percebe como isso é extraordinário? A paz de Deus não é como a paz do mundo. Ela não depende do que acontece ao seu redor, mas vai além de todo entendimento. Isso significa que mesmo estando rodeada de dificuldades, você pode encontrar descanso verdadeiro. Jesus mesmo nos deu um exemplo perfeito disso quando estava na barca em meio à tempestade, em Marcos 4:35-41. Os discípulos estavam aterrorizados, mas Jesus dormia em completa paz. Por quê? Porque sua confiança não dependia do vento nem das ondas, mas de seu Pai Celestial. Agora me diga, em que você põe sua confiança quando a noite chega? Se sua paz depende de que os problemas desapareçam, você nunca a encontrará. Mas se sua paz está fundamentada em Deus, você poderá dormir mesmo em meio à tempestade. Esta noite, antes de se deitar, coloque em prática Filipenses 4:6-7. Antes de dormir, apresente ao Senhor cada inquietação. Não guarde nada. Diga a Deus cada carga, cada temor, cada ansiedade, e agradeça mesmo antes de ver a resposta, porque Ele já está agindo a seu favor. E então descanse na segurança de que sua paz guardará seu coração e sua mente.
Quero que você faça algo como um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, entrego minhas cargas e recebo tua paz. Ao fazer isso, você estará proclamando que hoje escolhe confiar em Deus e receber a paz que o mundo não pode dar. E se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas que precisam aprender a descansar em Deus. Mas isso não termina aqui. Jesus nos deixou mais exemplos de como viver uma vida de paz e descanso no Pai. No próximo segmento veremos um homem que aprendeu a confiar em Deus mesmo quando sua vida estava em perigo, Daniel. Imagina que sua vida estivesse em perigo, que um decreto colocasse sua cabeça em risco. Você poderia dormir em paz sabendo que, ao amanhecer, poderia perder tudo. Para muitos isso seria motivo de insônia, temor e angústia. Mas a Bíblia nos fala de um homem que, mesmo em tal circunstância, encontrou descanso em Deus, Daniel. Daniel era um homem de oração. 3 vezes ao dia ele se prostrava diante de Deus, não importando o que acontecesse ao seu redor. E quando o rei Dário, enganado por seus conselheiros, assinou um decreto proibindo orar a qualquer outro Deus que não fosse ele, Daniel não hesitou em continuar buscando seu Senhor. Em Daniel 6:10 lemos: Quando Daniel soube que o edito havia sido assinado, entrou em sua casa e, com as janelas de sua câmara abertas para Jerusalém, ajoelhava-se 3 vezes ao dia, orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer antes. Que testemunho poderoso! Daniel não permitiu que a ameaça de morte o afastasse de sua comunhão com Deus. Ele continuou orando, confiando e descansando na presença do Senhor. E há um detalhe extraordinário aqui: a oração de Daniel não era uma oração desesperada, mas uma oração cheia de gratidão. A Escritura nos diz que ele orava e dava graças mesmo em meio à crise. Sua paz permanecia intacta. O que aconteceu depois? Daniel foi lançado ao covil dos leões. Humanamente falando, isso era uma sentença de morte. Mas enquanto Daniel dormia rodeado de feras, Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Agora pense nisso. Quem você acha que dormiu melhor naquela noite? Daniel no covil dos leões ou o rei Dário em seu palácio? A resposta está em Daniel 6:18. Depois o rei foi para seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou que lhe trouxessem instrumentos de música e o sono lhe fugiu. O rei, com toda a sua riqueza e poder, não conseguiu dormir, mas Daniel, em uma situação de vida ou morte, descansou na paz de Deus. O que isso nos ensina? Que a verdadeira paz e descanso não dependem de nossas circunstâncias, mas de nossa relação com Deus. Daniel pôde dormir em meio aos leões, porque sabia que o Senhor estava com ele. Agora pergunte-se: quantas vezes você deixou os leões de sua vida roubarem seu sono? Problemas, preocupações, temores, todos eles tentam tirar sua paz. Mas se você confiar em Deus como Daniel, poderá dormir em paz sabendo que Ele está ao seu lado. Esta noite, antes de se deitar, siga o exemplo de Daniel. Ore com gratidão, não importa o que esteja enfrentando. Ponha suas preocupações nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem o controle absoluto. Confie no mesmo Deus que fechou a boca dos leões, porque Ele está com você agora mesmo. Quero que você tome um passo de fé e declare esta verdade. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e descansarei em Tua paz. Ao fazer isso, você reafirma sua decisão de confiar em Deus, não importa o que enfrente. E se ainda não o fez, aperte o like no vídeo. Cada like permite que mais pessoas descubram como encontrar descanso em Deus. Mas isso não termina aqui. Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso de confiança em meio à tempestade. No próximo segmento, veremos como Jesus pôde dormir em paz enquanto seus discípulos estavam cheios de temor e ansiedade. O descanso de Jesus em meio à tempestade. Imagina isso: você está em um pequeno barco em meio a um mar revolto. O vento é feroz, as ondas batem com violência, a água começa a encher a embarcação e tudo indica que ela vai afundar. Ao seu redor, o medo toma conta de todos, ouvem-se gritos. Há desespero, cada um tenta tomar o controle da situação, mas o pânico os domina. Agora me diga, você seria capaz de dormir em meio a essa tempestade?
Parece impossível, não é? Mas Jesus o fez. Em Marcos 4:35, 41, encontramos uma cena poderosa. Jesus e seus discípulos navegavam pelo mar da Galileia quando de repente uma forte tempestade se desatou. As ondas ameaçavam afundar o barco. Mas em meio a tudo isso, Jesus dormia tranquilamente. E ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro, e o despertaram dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Que contraste impressionante! Enquanto os discípulos estavam cheios de angústia, Jesus permanecia em paz. Enquanto eles pensavam que iam perecer, Jesus descansava. Aqui há uma verdade espiritual poderosa. Jesus não dormia porque a tempestade não existia, mas porque confiava plenamente no Pai. E você, quantas vezes permitiu que as tempestades da vida roubassem sua paz? Os discípulos fixaram o olhar nas ondas e viram perigo. Jesus fechou os olhos e viu a mão de seu Pai o sustentando. Aqui é uma grande lição que devemos aprender: se Jesus pôde dormir na tempestade, nós também podemos. E o mais impactante é o que aconteceu depois. Com uma só palavra, Jesus acalmou o vento e o mar. E, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, emudece. E o vento cessou e fez-se grande bonança. Marcos 4:39. Jesus não apenas descansava em meio à tempestade, mas tinha autoridade sobre ela. E hoje, quero perguntar: o que está roubando sua paz? É uma crise em sua família, problemas financeiros, incerteza sobre o futuro? A boa notícia é que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade ainda tem poder sobre qualquer situação que você enfrente. Se hoje você sente que as ondas da vida estão te afundando, faça o que os discípulos fizeram: recorra a Jesus. Antes de dormir esta noite, eleve uma oração e diga: Jesus, hoje deposito minhas preocupações em tuas mãos. Sei que tens o controle e posso descansar em tua paz. Quero que você reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus é minha paz na tempestade. Ao fazer isso, você estará declarando que nada nem ninguém poderá roubar a paz que Cristo depositou em seu coração. E se ainda não o fez, aperte o like no vídeo. Cada like é uma forma de compartilhar esta verdade com alguém que precisa aprender a descansar em Jesus. Mas ainda mais, Jesus nos deixou uma oração que nos ensina como confiar em Deus em cada aspecto de nossa vida, incluindo nosso descanso. No próximo segmento, exploraremos como o Pai Nosso nos ajuda a dormir em paz. O Pai Nosso como oração noturna. Quando os discípulos viam Jesus orar, notavam algo diferente nele. Sua maneira de se dirigir ao Pai não era fria nem mecânica, mas cheia de confiança, proximidade e poder. Foi por isso que um dia lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Jesus respondeu com uma oração que se tornaria a mais conhecida de toda a história: o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lucas 11:2-4. O que muitos não percebem é que essa oração é perfeita para ser recitada antes de dormir. Se observarmos o Pai Nosso com atenção, encontramos 5 elementos que nos ajudam a descansar em paz. Primeiro, Pai Nosso que estás nos céus nos lembra que não estamos sozinhos. Não importa quão difícil tenha sido nosso dia, temos um Pai amoroso que cuida de nós. Segundo, faça-se a tua vontade nos ensina a soltar nossas cargas nas mãos de Deus. Em vez de levar nossas preocupações para a cama, podemos entregá-las a Ele e descansar em sua vontade. Terceiro, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje nos ensina a depender da provisão de Deus. Não precisamos nos angustiar pelo amanhã, porque o Senhor já tem tudo sob seu controle. Quarto, perdoa-nos os nossos pecados, como também nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão nos liberta do peso da culpa e nos cura do ressentimento. Não há nada mais desgastante que ir para a cama com o coração carregado de amargura.
Mas quando perdoamos e recebemos o perdão de Deus, nosso espírito encontra descanso. Quinto, livra-nos do mal é uma declaração de confiança na proteção divina. Ao orar isso, proclamamos que nenhum ataque do inimigo poderá nos atingir, porque Deus é nosso escudo. Agora me diga, a oração melhor para elevar antes de dormir? Jesus nos deixou o Pai Nosso como um modelo de oração que nos lembra que podemos confiar, soltar nossas preocupações e descansar no amor inesgotável do Pai. Se ultimamente você tem tido noites de insônia, se a ansiedade ou o medo tem roubado sua paz, eu a encorajo a fazer essa oração esta noite antes de dormir. Mas não a recite como uma repetição vazia. Declare-a, permitindo que cada palavra penetre no mais profundo do seu ser. Hoje quero desafiá-la, esta noite antes de fechar os olhos, ore o Pai Nosso com sinceridade e permita que a paz de Deus encha sua alma. Quero que você faça um ato de fé. Escreva nos comentários: Pai, em tuas mãos deixo o meu descanso. Ao fazer isso, você estará rendendo sua noite a Deus e afirmando que confia em sua paz. E se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like é uma oportunidade para que mais pessoas ouçam esta mensagem e aprendam a descansar em Deus. Mas ainda há mais, a Bíblia nos fala de uma mulher que também viveu noites de angústia e aprendeu a deixar tudo nas mãos de Deus. No próximo segmento veremos a história de Ana e como sua oração a levou a experimentar um descanso verdadeiro. Talvez você já tenha se encontrado chorando na solidão da noite, sentindo que ninguém vê sua dor. Há momentos em que o peso da vida se torna insuportável quando parece que ninguém entende nossa luta e a escuridão só intensifica a angústia. Ana conhecia bem essa sensação. Em 1 Samuel 1, lemos a história de uma mulher que passava muitas noites chorando, consumida pela tristeza e pela desesperança. Ana era estéril, e naquela época, não poder ter filhos era visto como uma desonra. Para piorar, sua rival Penina a atormentava, zombando de sua situação dia e noite. Ana vivia com um peso em seu coração, presa em uma dor que parecia não ter fim. Mas tudo mudou. Em vez de continuar sofrendo em silêncio, Ana tomou uma decisão. Ela se levantou e derramou sua alma diante de Deus. Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Aqui encontramos um princípio poderoso. Ana não reprimiu sua dor, mas a levou diante daquele que podia ajudá-la. Muitas vezes cometemos o erro de levar nossas preocupações para a cama em vez de levá-las a Deus. Nos deitamos com a mente cheia de ansiedade, com o coração ferido, preocupados com o futuro, e isso nos rouba a paz. Mas Ana nos ensina que a oração é o lugar onde se deixam as cargas. O que aconteceu depois de sua oração? Ele respondeu: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel 1:17. E aqui está o mais surpreendente. E a mulher se foi pelo seu caminho, e comeu e não esteve mais triste. Ana ainda não havia recebido seu milagre, mas já havia recebido paz. Antes que sua situação mudasse, seu coração já havia sido transformado. Por quê? Porque quando entregamos nossa carga a Deus em oração, a paz chega antes da resposta. Essa é a chave para descansar no Senhor. Não espere que tudo esteja resolvido para encontrar tranquilidade. Descanse agora, porque Deus já está agindo, mesmo que você ainda não o veja. Se esta noite o insônia a perseguir, se a ansiedade e as preocupações roubarem seu sono, faça o que Ana fez, derrame sua alma diante de Deus. Diga tudo, não guarde nada, e depois levante-se com paz, porque Deus ouviu sua oração. Esta noite, antes de dormir, faça uma oração sincera e diga ao Senhor: Senhor, entrego minha carga a Ti, confio que tens o controle e em paz me deitarei e dormirei. Quero que você reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, deixo minha carga em Tuas mãos. O Senhor, ao fazer isso, você estará declarando que hoje decide confiar em Deus e receber sua paz. E, se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like é uma semente de esperança para alguém que precisa encontrar descanso em Deus. Mas este mensagem não termina aqui.
a palavra de Deus nos dá uma promessa poderosa sobre a paz que Ele nos oferece. No próximo segmento descobriremos Isaías 26:3 e o segredo para viver em um descanso sobrenatural. Isaías 26:3, uma paz inabalável. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque em ti confia. Isaías 26:3. Você imagina ter uma paz tão profunda que nenhuma circunstância possa roubar? Uma paz que permanece firme, que vem do alto? Deus nos deu essa promessa. Uma paz sobrenatural que não depende de nossas circunstâncias. Em Isaías 26:3, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre o descanso em Deus. Há dois princípios que devemos entender aqui. Primeiro, é Deus quem nos sustenta em paz, não depende de nossa habilidade para controlar nossas emoções, nem de nossa capacidade de acalmar a ansiedade. É o Senhor quem nos protege e nos cobre com sua paz perfeita. Segundo, a condição para viver nessa paz é que nossa mente permaneça nele. O que isso significa? Significa que, se nossas noites estão cheias de preocupações, temores e incertezas, a paz será difícil de encontrar. Mas se em vez disso permitirmos que nossa mente seja inundada com a verdade de Deus, então sua paz nos guardará. O segredo da verdadeira paz no original hebraico é expresso como Shalom Shalom, uma repetição que enfatiza a plenitude dessa paz. Não é uma tranquilidade momentânea, não é um alívio passageiro. É uma paz completa, absoluta, imutável, que cobre cada aspecto de nossa vida. Como podemos experimentá-la em nosso dia a dia? Primeiro, antes de se deitar, substitua a ansiedade pela palavra de Deus. Em vez de repassar seus problemas, medite no que Deus disse. Em vez de repetir preocupações, proclame suas promessas. Em vez de imaginar o pior, lembre-se de que Deus tem o controle. Segundo, ore entregando sua confiança ao Senhor. Não vá dormir sem dizer: Pai, confio em Ti. Tu tens o controle da minha vida e do meu futuro. Quando você se rende a Deus em oração, Ele enche seu coração com uma paz que o mundo não pode dar. Terceiro, crie uma rotina que alimente sua paz antes de dormir, desligue as distrações, dedique alguns momentos à oração e à adoração. Encha sua mente com o que edifica. Não permita que as notícias negativas do dia sejam a última coisa que você ouve antes de dormir, mas sim que a presença de Deus encha seu coração. Se você praticar isso, verá como a ansiedade e o insônia desaparecerão, porque Deus é fiel à sua promessa. Ele guardará em perfeita paz aquele que confia nele. Um desafio para hoje e esta noite: decida confiar em Deus com todo o seu ser. Creia em sua fidelidade e descanse em seu amor. E para reforçar esta verdade com um ato de fé, escreva nos comentários: Senhor, em Ti confio e descanso em Tua paz. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje escolhe receber a paz de Deus em sua vida. E se este mensagem abençoou, compartilhe com outros para que mais pessoas descubram como encontrar descanso no Senhor. Mas isso não é tudo. Jesus não apenas nos deixou uma promessa de paz, mas orou especificamente para que vivêssemos nessa paz. No próximo segmento, exploraremos a oração total de Jesus em João 17 e como sua intercessão nos dá a segurança de que podemos descansar nele. Imagina isto: Jesus sabia que sua hora havia chegado, que em breve enfrentaria a cruz. Ele sabia que seria traído, humilhado e crucificado. No entanto, naquela noite crucial, antes de ser preso, ele fez algo maravilhoso: orou por você. Em João 17, encontramos o que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, um momento único em que ele intercede não apenas por seus discípulos, mas por todos os que creriam nele. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. João 17:9. E mais adiante, em João 17:20, ele faz uma declaração ainda mais impressionante: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles. Isso significa que Jesus orou por você antes mesmo de você nascer. Você pode imaginar a profundidade desse amor?
Ele sabia que você enfrentaria noites de temor, dúvidas e incertezas. Sabia que o inimigo tentaria roubar sua paz. Mas em sua oração ele pediu algo extraordinário. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. João 17:11. E então nos deixou uma promessa que muda tudo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Amiga, Jesus orou por você. Quando elevou essa oração em João 17, ele estava assegurando que você e eu pudéssemos viver em sua paz. Não uma paz qualquer, mas sua paz perfeita. Não uma paz baseada nas circunstâncias, mas uma que excede todo entendimento. Não uma paz temporária, mas uma que é eterna. Se Jesus orou para que você vivesse em paz, por que continuar permitindo que o medo roube seu descanso? Esta noite, antes de dormir, lembre-se de que o mesmo Jesus intercedeu por você. Ele pediu que você fosse guardada, declarou paz sobre sua vida, assegurou que, não importa a tempestade, sua paz estará com você. Então hoje, descanse na oração de Jesus. Quando se deitar, repita em seu coração: Senhor, descanso em tua paz, porque sei que oraste por mim. E para afirmar esta verdade com um ato de fé, escreva nos comentários: Jesus orou por mim e eu descanso em sua paz. Ao fazer isso, você estará afirmando que hoje recebe a paz que Cristo já conquistou para a sua vida. E se ainda não o fez, eu a encorajo a dar like no vídeo. Cada like é uma maneira de levar esta mensagem a mais pessoas que precisam aprender a descansar em Jesus. Mas isso não é tudo. Jesus nos revelou outro princípio transformador sobre a paz, a gratidão. No próximo segmento descobriremos como a ação de graças pode mudar nossas noites e nos levar a um descanso profundo em Deus. A importância da gratidão na oração noturna. Você já se deitou alguma vez sentindo-se vazia, com a sensação de que nada em sua vida está em ordem? Muitas vezes, terminamos o dia focando no que nos falta, no que deu errado, no que não conseguimos. Nossa mente se enche de inquietudes e preocupações, e isso nos rouba a paz. Mas Jesus nos ensina um princípio que pode transformar nossas noites: a gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5:16-18, a Escritura nos diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. A gratidão abre a porta para a paz. Muitas vezes pensamos que, para sentir paz, nossas circunstâncias precisam mudar, mas a gratidão nos permite ver a mão de Deus mesmo em meio aos desafios. Jesus mesmo nos demonstrou esse princípio. Antes de realizar milagres, antes de multiplicar os pães e os peixes, antes de chamar Lázaro para fora do túmulo, ele começava dando graças. Em João 11:41, quando Jesus está prestes a ressuscitar Lázaro, ele não começa com uma petição, mas com uma ação de graças. Pai, graças te dou porque me ouviste. Isso ele disse antes que Lázaro saísse do túmulo. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma expressão de fé, é reconhecer o que Deus fez e confiar no que Ele ainda fará. Como a gratidão pode transformar seu descanso? Se cada noite você se deita com ansiedade, é hora de mudar sua perspectiva. Em vez de repassar seus problemas antes de dormir, comece a lembrar suas bênçãos. Agradeça pela vida, pela saúde que você tem, por Deus tê-la sustentado até hoje, por sua fidelidade inabalável. Quando você enche seu coração de gratidão, não há lugar para o temor, a preocupação ou a angústia. Jesus quer que você aprenda a descansar na certeza de que, se hoje você respirou, é porque Deus ainda tem um propósito para você. Um desafio para esta noite: antes de dormir, tome um momento para dar graças. Ore e diga ao Senhor: Pai, graças te dou por este dia. Reconheço que nem tudo foi perfeito, mas sei que estiveste comigo. Hoje escolho focar em tuas bênçãos e dormir em paz. Quero que você reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, escolho agradecer. Ao fazer isso,
você estará declarando que hoje decide fechar seu dia com gratidão e confiança. E, se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like ajuda a que mais pessoas descubram o poder da gratidão em Deus para transformar seu descanso. Mas isso não é tudo. Deus nos deixou uma promessa de proteção para nossas noites. Há um trecho que nos assegura que podemos dormir sob o abrigo do Altíssimo. No próximo segmento, exploraremos o Salmo 91 e a segurança de descansar sob a sombra do Onipotente. Salmo 91, a proteção noturna. Alguma vez você sentiu temor ao dormir? Talvez você apague a luz, se deite, mas uma inquietação a invade. Pensamentos de medo enchem sua mente. E se algo ruim acontecer enquanto durmo? E se não acordar? E se o inimigo me atacar na noite? Mas Deus não quer que seus filhos vivam em temor. Ele nos deu uma promessa poderosa de proteção enquanto dormimos, o Salmo 91. O Salmo 91 é um dos trechos mais contundentes da Escritura sobre a proteção divina. Deus nos garante que Ele nos guarda tanto de dia como de noite. Em Salmo 91, 1-2, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Quando você dorme, não está indefesa, você está sob a sombra do Onipotente. Mais adiante, no versículo 5, Deus nos faz uma promessa específica para a noite: não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia. Não temerás o terror noturno significa que nenhum espírito de medo, nenhum pesadelo, nenhuma opressão poderá tocá-la. Deus a rodeia, sua presença é um escudo sobre sua vida. Como ativar a proteção do Salmo 91 antes de dormir? Primeiro, proclame o Salmo 91 antes de se deitar. Leia-o ou repita-o em oração. Faça-o com fé, crendo em cada palavra. Segundo, ponha seu descanso nas mãos de Deus. Não vá para a cama com temor antes de dormir. Diga: Senhor, entrego-me à tua paz, porque sei que tu me proteges. Terceiro, não deixe o medo roubar sua tranquilidade. O temor é uma estratégia do inimigo para inquietar seu coração. Quando sentir que o medo se aproxima, responda com confiança: o Senhor é meu refúgio, e nele deposito minha confiança. Deus vela por você enquanto dorme. Não há razão para temer nem a escuridão, nem os ataques do inimigo. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel estava no covil é o que guarda seu quarto esta noite. Um desafio para hoje antes de dormir: proclame o Salmo 91 sobre sua vida. Fale com Deus e diga: Pai, entrego-me à tua proteção. Tu és meu amparo e minha fortaleza, dormirei confiante, porque tua presença me cobre e me resguarda. Quero que você afirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: descanso sob a sombra do Altíssimo. Ao fazer isso, você estará declarando que confia na proteção divina sobre seu descanso. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada interação ajuda a que mais pessoas descubram como confiar em Deus e encontrar paz para dormir. Agora, quero levá-la mais fundo nesta verdade. A Bíblia nos fala de um homem que, estando em perigo de morte, conseguiu dormir em completa paz porque sabia que Deus tinha o controle. No próximo segmento, exploraremos a história de Pedro na prisão e seu descanso em Deus. Imagina por um momento: você está encerrada em uma prisão escura, com grilhetes nas mãos e nos pés. Você sabe que, ao amanhecer, será executada. Não há forma de escapar, não há esperança visível. Como você reagiria? Muitos cairiam em pânico, outros chorariam desesperadamente ou implorariam por uma saída. Mas a Bíblia nos mostra um homem que, em meio a essa mesma situação, fez algo inesperado: dormiu profundamente. Esse homem foi Pedro. Em Atos 12:6, a Escritura diz: e quando Herodes o ia tirar, naquela mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso com duas cadeias, e os guardas diante da porta vigiavam a prisão. Dormir em paz em meio ao perigo. Como foi possível que Pedro descansasse nessa situação? Humanamente não havia esperança, mas sua confiança não estava nas circunstâncias, mas em Deus. Pedro compreendeu o que muitos ainda não entenderam.
O medo não resolve nada. A ansiedade não muda o futuro. Se Deus tem o controle, então posso descansar. Enquanto Pedro dormia, Deus enviou um anjo. E o mais impactante é o que aconteceu depois. Em Atos 12:7, diz: eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhe das mãos. Você percebe? Pedro dormia em paz e, enquanto dormia, Deus já estava agindo. Aqui há um princípio poderoso. Quando você confia em Deus e descansa nele, Ele age a seu favor. Agora pergunto: quantas vezes você ficou acordada preocupando-se com algo que Deus já tem sob controle? Quantas noites você perdeu o sono por problemas que o Senhor pode resolver? Pedro nos mostra que, embora o inimigo tente nos prender, Deus sempre tem a última palavra. Como aplicar a fé de Pedro em suas noites? Primeiro, ponha seu descanso nas mãos de Deus. Antes de dormir, diga: Senhor, hoje decido confiar em Ti, não me angustiarei porque sei que Tu cuidas de mim. Segundo, rejeite o medo e a ansiedade. Quando o temor tentar invadi-la, responda com fé: se Deus está comigo, quem será contra mim? Terceiro, creia que enquanto você dorme, Deus está agindo. Assim como Ele enviou um anjo para libertar Pedro enquanto dormia, Ele também pode trazer soluções à sua vida enquanto você descansa. Um desafio para hoje, esta noite: antes de dormir, faça uma oração de entrega e confiança. Diga ao Senhor: Pai, assim como Pedro, eu também dormirei em paz. Não importa o que enfrente, sei que tens o controle, e minha vida está em Tuas mãos. E agora, reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e descanso em paz. Ao fazer isso, você estará declarando que escolhe dormir com a paz que só Deus pode dar. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like ajuda a que mais pessoas descubram como confiar em Deus para descansar com tranquilidade. Mas há algo ainda mais profundo. Jesus mesmo nos ensinou a confiar completamente em Deus com sua última oração na cruz. No próximo segmento exploraremos essa oração e como ela nos ensina a entregar nossa vida a Deus cada noite. A oração de Jesus na cruz: Pai, em Tuas mãos encomendo o meu espírito. Reflita nisto. Jesus estava na cruz, atravessando uma dor indizível. Suas forças se esvaíam, seu corpo estava despedaçado, e a escuridão cobria a terra. Era o momento mais difícil de sua vida. E nesse instante, Ele fez algo assombroso: orou. Em Lucas 23:46, a Bíblia nos diz: então Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, em Tuas mãos encomendo o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Essa foi sua última oração antes de entregar sua vida. Mas aqui há algo extraordinário. Jesus não morreu com temor, mas com plena segurança. Ele depositou seu espírito nas mãos do Pai, e ao fazer isso nos deixou uma lição profunda sobre o que significa confiar em Deus até o último momento. O que essa oração nos ensina para nossas noites? Cada vez que nos deitamos para dormir, de certa forma, é como se entrássemos em um breve descanso desta vida. Fechamos os olhos, nossa consciência se apaga, e ficamos em um estado em que não controlamos nada. Você já pensou nisso? Dormir é um ato de confiança. Por isso, antes de ir para a cama, devemos fazer o que Jesus fez: colocar-nos nas mãos do Pai e dizer com fé: Pai, em Tuas mãos encomendo o meu descanso. Se Jesus, no momento de maior angústia, entregou sua vida ao Pai, quanto mais deveríamos nós confiar nele cada noite antes de dormir. Aqui está o segredo para um descanso em paz. Primeiro, renda sua vida a Deus cada noite. Não permita que as preocupações a sigam até a cama. Diga ao Senhor: Pai, ponho minha vida e meu descanso em Tuas mãos. Segundo, confie que Deus a cuida. Jesus não temeu a morte porque sabia que o Pai estava com ele. Você também não precisa temer a noite porque Deus vela por você. Terceiro, declare que o inimigo não tem poder sobre seu descanso. Assim como Jesus venceu a morte, você pode vencer o insônia, a ansiedade e o temor com a autoridade que Deus lhe deu. Agora quero convidá-la a um desafio para esta noite.
Antes de dormir, faça esta oração: Pai, em tuas mãos encomendo minha vida e meu descanso. Sei que tu me cuidas e despertarei renovada porque confio em ti. E para reforçar esta verdade com um ato de fé, escreva nos comentários: Senhor, em tuas mãos encomendo o meu descanso. Ao fazer isso, você estará declarando que esta noite decide dormir com a paz que Jesus nos ensinou. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like é uma forma de levar esta mensagem a mais pessoas para que também descubram como confiar em Deus e descansar em paz. Mas isso não é tudo. A verdadeira paz não vem apenas de nossas orações, mas também do Espírito Santo, que intercede por nós e enche nosso coração de tranquilidade. No próximo segmento, exploraremos o poder do Espírito Santo na oração noturna. Alguma vez você sentiu um cansaço tão profundo que nem sequer tem forças para orar? Você se ajoelha, tenta falar com Deus, mas as palavras não saem. O esgotamento, a preocupação ou a dor te deixam sem fôlego. Apenas resta um silêncio pesado em sua alma. Mas aqui está a grande notícia: você não precisa orar sozinha. Em Romanos 8:26, lemos: e do mesmo modo também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que promessa maravilhosa! Quando não encontra palavras, o Espírito Santo ora por você. Quando você se sente fraca, Ele a fortalece. Quando não sabe como se expressar, Ele intercede com clamores que vão além do que a linguagem humana pode explicar. Muitas lutam com a ansiedade noturna. Parece que as preocupações se intensificam quando tudo está em silêncio. A solidão da noite muitas vezes se torna um campo de batalha na mente. Mas aqui está a chave: você não dorme sozinha. Jesus prometeu nos enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco em todos os momentos. Em João 14:26, Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Sabe o que isso significa? Que quando você se deita preocupada, o Espírito Santo a lembra que Deus ainda está no controle. Quando o medo tenta roubar sua paz, Ele intercede por você. Como deixar que o Espírito Santo guie sua oração noturna? Primeiro, antes de dormir, peça ao Espírito Santo que tome o controle de seu descanso. Diga: Espírito Santo, enche minha mente e meu coração com tua paz. Segundo, permita que Ele interceda por você. Não se angustie se não souber o que dizer, apenas permaneça em sua presença e deixe que Ele fale por você. Terceiro, escute sua voz através da palavra. Medite em um versículo antes de dormir e permita que o Espírito Santo traga sua mente durante a noite. Agora, um desafio para hoje: antes de se deitar, faça esta oração: Espírito Santo, intercede por mim. Enche-me de tua paz e guia-me esta noite. Entrego meu descanso em tuas mãos. E para fortalecer esta verdade com um ato de fé, escreva nos comentários: Espírito Santo, toma o controle do meu descanso. Ao fazer isso, você estará declarando que confia em sua presença para dormir em paz. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like é uma forma de compartilhar esta mensagem com mais pessoas que precisam do consolo do Espírito Santo. Mas ainda mais, a história de Jó nos lembra que, mesmo nos momentos de maior sofrimento, podemos encontrar descanso em Deus. No próximo segmento, veremos como a fé de Jó o sustentou em suas noites mais escuras e como sua confiança no Senhor lhe deu forças em meio à dor. Alguma vez você se deitou com o coração despedaçado? Há noites em que o sofrimento é tão intenso que parece impossível encontrar paz. A mente não para, os recuerdos ferem, as lágrimas caem e o sono se torna algo inalcançável. Se há alguém que soube o que é passar noites em agonia, esse foi Jó. Em um único dia ele perdeu tudo: sua riqueza, seu gado, sua saúde e, o mais devastador, seus filhos. Passou de viver na abundância a estar coberto de chagas, sentado sobre cinzas, sem entender por que Deus permitia tanto sofrimento. Em sua aflição, ele expressou algo que muitas de nós sentimos: as noites se prolongam e estou cheio de inquietudes até o amanhecer. Jó 7:4. Já lhe aconteceu?
noites em que a dor não deixa descansar, em que as horas parecem intermináveis e o amanhecer nunca chega. Mas aqui está o segredo: Jó nunca deixou de confiar em Deus. Apesar de tudo que sofreu, nunca amaldiçoou o Senhor. Em meio à sua angústia, ele proclamou algo extraordinário: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre o pó. Jó 19:25. Que declaração de fé! Em meio à dor, Jó não entendia o porquê de seu sofrimento, mas tinha certeza de que seu Redentor tinha a última palavra. E aí está a chave para descansar em paz, mesmo em meio às provações. Não precisamos compreender tudo, apenas confiar em Deus. Não precisamos ver a solução imediata, apenas saber que Deus está conosco. Não precisamos sentir paz em nossa carne, apenas ter a segurança de que nosso Redentor vive. Deus restaurou a vida de Jó e lhe concedeu um novo começo, e abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó 42:12. Se hoje você atravessa noites de dor, lembre-se disto: Deus ainda não terminou com você. O que hoje parece uma perda, amanhã será testemunho. As lágrimas de hoje se transformarão em gozo no futuro. Se Jó confiou em seu Redentor, você também pode. Como aplicar a fé de Jó em suas noites difíceis? Primeiro, declare que seu Redentor vive. Embora não veja a saída, proclame com fé: Senhor, sei que tens o controle. Segundo, não permita que o sofrimento afaste de Deus. Em vez de se distanciar, aproxime-se mais dele. Terceiro, creia na restauração. O que hoje parece ruínas, amanhã será reconstrução. Um desafio para hoje: antes de dormir, faça esta oração: Senhor, embora não entenda tudo, confio em Ti. Sei que meu Redentor vive e que transformarás minha dor em bênção. E agora, fortaleça esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: meu Redentor vive e nele descansarei. Ao fazer isso, você estará declarando que, mesmo que o sofrimento venha, confia em Deus para encontrar paz. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like é uma forma de ajudar outros a encontrar descanso no Senhor. Mas há algo mais: Davi também passou noites de angústia, mas aprendeu a confiar em Deus para dormir em paz. No próximo segmento veremos como sua oração noturna nos ensina a descansar no Senhor. Alguma vez você se sentiu tão cercada de problemas que não consegue dormir? Essas noites em que a angústia oprime o coração, o medo sussurra mentiras e a incerteza sobre o futuro rouba a paz? Davi viveu muitas noites assim. Fugiu de seus inimigos, foi traído pelos mais próximos, enfrentou guerras e lutas internas. Houve momentos em que humanamente não tinha razões para descansar. Mas em meio a essas crises, Davi descobriu um poderoso segredo para dormir em paz. Aprendeu a confiar em Deus antes de dormir. Ele escreveu no Salmo 3:5: Eu me deitei e dormi, despertei porque o Senhor me sustentou. Que declaração! Davi não disse que dormiu porque tudo estava bem. Ele descansou porque sabia que Deus o sustentava. E no Salmo 4:8 ele reafirma esse princípio: Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes viver confiante. Aqui está a chave. Davi não confiava em suas circunstâncias, mas em Deus. Ele não dormia porque não tinha inimigos, mas porque sabia que o Senhor o protegia. Ele não descansava porque tudo estava resolvido, mas porque tinha certeza de que Deus estava no controle. Como podemos aplicar isso em nossa vida? Primeiro, antes de dormir, entregue tudo a Deus. Não leve suas preocupações para a cama. Diga: Senhor, deixo minhas cargas em Tuas mãos. Segundo, declare que Deus é seu refúgio. Repita em seu coração: Em paz me deitarei, porque só Tu, Senhor, me fazes viver confiante. Terceiro, não permita que o medo roube seu descanso. Quando a angústia tentar invadir sua mente, responda com a palavra de Deus. Um desafio para hoje: antes de dormir, faça esta oração: Senhor, assim como Davi confiou em Ti, hoje escolho fazer o mesmo. Não importa o que enfrente, sei que és meu refúgio e meu sustento. Em completa paz me deitarei e descansarei, porque minha vida está segura em Tuas mãos. E agora quero convidar você a afirmar esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários:
Senhor, em paz me deitarei porque confio em Ti. Ao fazer isso, você estará declarando que escolhe receber a paz que Deus lhe oferece. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada interação ajuda a que mais pessoas descubram como descansar na presença de Deus. Mas há mais para aprender. A Bíblia nos deixa outra promessa sobre o descanso no Senhor. No próximo segmento exploraremos Provérbios 3:24 e como a confiança em Deus nos livra do temor noturno. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, te deitarás e teu sono será suave. Provérbios 3:24. Quantas vezes você se deitou com medo? Medo do futuro, medo dos problemas, medo do que não pode ver nem controlar. Em meio à noite, quando tudo está em silêncio, os pensamentos parecem mais pesados e a ansiedade nos rouba a paz. Mas Deus nos deu uma promessa poderosa em Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, te deitarás e teu sono será suave. Que promessa maravilhosa! Deus não quer que você viva com medo ao dormir. A ansiedade noturna é uma das estratégias do inimigo para roubar sua paz. Mas a palavra de Deus nos dá segurança. Podemos dormir confiantes e desfrutar de um descanso reparador. A chave para isso está no versículo anterior, Provérbios 3:23. Então andarás confiante pelo teu caminho, e teu pé não tropeçará. Não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas aprendemos a descansar em Deus em meio a eles. Como aplicar Provérbios 3:24 à nossa vida? Primeiro, rejeite o medo antes de dormir. Quando o temor tentar encher seu coração, declare em voz alta: quando me deitar não temerei, porque minha confiança está em Deus. Segundo, ore pedindo um sono tranquilo. Não vá para a cama com o coração agitado. Peça ao Senhor que encha seu descanso com sua paz. Terceiro, confie que Deus tem o controle. Se Ele cuida das aves, não cuidará também de você? Não precisa levar seus problemas para a cama. Um desafio para hoje: antes de dormir, faça esta oração: Senhor, hoje me deito sem temor, porque sei que Tu me cuidas. Meu sono será suave, porque minha confiança está em Ti. Quero convidar você a reforçar esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: me deito sem temor, porque Deus me guarda. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje escolhe confiar em Deus para dormir em paz. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada interação ajuda a que mais pessoas descubram como confiar em Deus para descansar. Mas ainda há mais por aprender. Jesus nos ensinou que a ansiedade é inimiga da fé e nos deixou uma lição-chave para vencê-la. No próximo segmento, exploraremos Mateus 6:25-34 e como deixar nossas preocupações nas mãos de Deus. Alguma vez você perdeu o sono por se preocupar? Você se deita, mas sua mente continua em constante movimento, repassando uma e outra vez os problemas do dia. A ansiedade rouba seu descanso e quando você desperta, sente-se exausta. Mas Jesus nos deixou uma instrução clara: não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus 6:25. A ansiedade é uma ladra de paz. Jesus sabia que a preocupação é uma das principais causas do insônia. Nos preocupamos com o dinheiro, a saúde, a família, o futuro. Nos angustiamos por coisas que nem sequer podemos controlar. Mas Ele nos deixou uma verdade que pode mudar nossas noites. E qual de vós poderá, por muito que se afane, acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6:27. Aqui está a chave. A preocupação não resolve nada. O afã não muda o futuro, mas nos rouba a paz do presente. Deus cuida de você. Jesus nos deu um exemplo belo em Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Se Deus cuida das aves, como não vai cuidar de você? Se Ele veste os lírios do campo, como não suprirá suas necessidades? Como deixar a ansiedade nas mãos de Deus? Primeiro, antes de dormir, entregue suas preocupações ao Senhor. Não vá para a cama com o coração angustiado. Diga a Deus: Pai, hoje deixo minhas cargas em Tuas mãos. Segundo, lembre-se de que Deus tem o controle.
Se Ele sustenta o universo, também sustentará sua vida. Terceiro, foque no presente. Jesus nos diz em Mateus 6,34: não vos afaneis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará seu afã. Deus já está em seu futuro. Confie nele e descanse. Um desafio para hoje e esta noite antes de dormir: faça esta oração. Senhor, hoje decido não me afanar. Entrego minhas preocupações em tuas mãos e descanso em tua paz. Quero convidar você a reforçar esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: hoje deposito minha ansiedade nas mãos de Deus e descanso em paz. Ao fazer isso, você estará proclamando que escolhe confiar nele em vez de se preocupar. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like permite que mais pessoas descubram como render suas ansiedades diante de Deus e encontrar descanso em sua presença. Mas há algo mais: a oração não apenas nos brinda paz, mas também pode mudar nossas circunstâncias. No próximo segmento, exploraremos a história de Paulo e Silas na prisão e como sua oração em meio à noite desatou um milagre. Alguma vez você sentiu que a vida a colocou entre grades? Pode não ser uma cela física, mas há momentos em que você se sente presa, problemas que parecem não ter solução, ansiedade que não desaparece, um futuro incerto que rouba sua paz, noites de insônia em que a tranquilidade parece inalcançável. Paulo e Silas enfrentaram uma situação similar. Foram presos injustamente, espancados e acorrentados em uma prisão escura e fria. Do ponto de vista humano, não tinham razões para cantar nem orar. No entanto, o que fizeram naquela cela mudou o rumo de sua história. Em Atos 16:25, a Escritura diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas, orando, cantavam hinos a Deus e os presos os escutavam. Oração e louvor à meia-noite. Em vez de se lamentarem ou reclamarem, decidiram elevar suas vozes em adoração ao Senhor. Enquanto outros dormiam, eles escolheram passar a noite em comunhão com Deus. E então algo extraordinário ocorreu. De repente houve um tão grande terremoto que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente abriram-se todas as portas e as cadeias de todos se soltaram. Atos 16:26. Deus quer trazer liberdade a você, mesmo enquanto você dorme. Muitas se deitam presas à preocupação, à ansiedade e ao temor, mas se hoje você decidir seguir o exemplo de Paulo e Silas, orar e louvar em sua noite mais escura, Deus pode trazer libertação à sua vida. As cadeias que hoje a oprimem podem se romper enquanto você descansa na presença do Senhor. Como aplicar esta lição à sua vida? Primeiro, ore antes de dormir, não importa as circunstâncias. Não permita que a preocupação ou a tristeza roubem seu tempo com Deus. Segundo, adore em sua noite escura. Em vez de se lamentar, levante louvores ao Senhor. A adoração muda a atmosfera de seu coração e de seu lar. Terceiro, creia que Deus tem o poder de romper suas cadeias. Nada é impossível para Ele. Se o fez com Paulo e Silas, pode fazê-lo com você. Um desafio para esta noite antes de dormir: faça esta oração. Senhor, embora minha situação pareça difícil, hoje escolho orar e te louvar. Sei que enquanto descanso em ti, tu agirás em minha vida. Quero que você reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Deus romperá minhas cadeias enquanto descanso nele. Ao fazer isso, você estará declarando que escolhe confiar no poder do Senhor para trazer liberdade à sua vida. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like ajuda a que mais pessoas descubram como a oração na noite pode trazer libertação. Mas há algo mais: a Bíblia nos ensina que quando oramos na noite, não apenas recebemos paz, mas também podemos interceder por outros. No próximo segmento falaremos da importância da intercessão noturna. Alguma vez você acordou no meio da noite com um peso no coração? Talvez tenha sentido a necessidade de orar sem saber exatamente por quê. Isso não é coincidência. É Deus chamando você a interceder. A noite é um tempo de batalha espiritual. Muitos encontros poderosos com Deus ocorreram na escuridão. Jacó lutou com o anjo à noite, Gênesis 32, 24, 30. Deus chamou Samuel enquanto ele dormia, Samuel 3, 1, 10.
Jesus orou com angústia no Getsemane, antes de sua crucificação, Lucas 22, 39 e 46. Deus continua despertando intercessores na noite. Em Isaías 62, 6, a Escritura diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas todo dia e toda noite, não se calarão jamais. Há batalhas que só se vencem com oração. Jesus mesmo intercede por nós sem cessar. Em Hebreus 7, 25, a Bíblia declara: por isso pode também salvar perpetuamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo não dorme. Ele está constantemente intercedendo por nós e muitas vezes nos chama a nos unirmos a essa intercessão. Por que Deus nos chama a orar na noite? Primeiro, porque há pessoas que precisam de oração. Às vezes Deus coloca em nosso coração o nome de alguém. Não ignore, ore por essa pessoa. Segundo, porque a noite é um tempo de ataques espirituais. Muitos ataques do inimigo ocorrem na escuridão, mas a oração desmantela seus planos. Terceiro, porque Deus quer falar conosco na quietude da noite. Durante o dia estamos ocupados com muitas coisas, mas na noite nosso espírito está mais sensível à sua voz. Se Deus a desperta na madrugada com um peso no coração, não o ignore. Pode ser que alguém precise dessa intercessão, ou que Deus queira falar com você de uma maneira especial. A oração noturna é poderosa, e quando confiamos no Senhor na noite, Ele nos guarda e nos fortalece. Como praticar a intercessão noturna? Primeiro, se no meio da noite você sentir um peso no coração, não o ignore, ore. Deus a despertou por um propósito. Segundo, peça ao Senhor que a use como intercessora. Diga: Senhor, se há alguém que precisa de oração esta noite, mostra-me e levantarei um clamor por ele. Terceiro, leve um diário de oração. Anote os nomes e as situações que Deus coloca em seu coração para interceder. Um desafio para hoje: antes de se deitar, faça esta oração. Senhor, se há alguém que precisa ser coberto em oração esta noite, desperta-me e usa-me. Quero ser um instrumento em tuas mãos durante a madrugada. Quero que fortaleça esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, usa-me como intercessora na noite. Ao fazer isso, você estará demonstrando sua disposição a interceder por aqueles que precisam. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like ajuda a que esta mensagem chegue a mais pessoas que Deus quer levantar como intercessoras. Mas há algo mais. A Bíblia nos ensina que Abraão foi um homem de profunda fé e plena confiança em Deus. E graças a isso pôde viver em paz. No próximo segmento exploraremos como a fé de Abraão nos ensina a descansar sem temor. Alguma vez você sentiu que Deus a chama a confiar nele, mas tudo ao seu redor parece incerto? Talvez você espere uma resposta, um milagre, uma provisão, e a dúvida começa a encher sua mente. São nessas noites de incerteza que nossa fé é posta à prova. Abraão foi um homem que aprendeu a depender de Deus mesmo quando não tinha todas as respostas. Deus lhe pediu que confiasse no que não podia ver. Em Gênesis 12:1, o Senhor lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Deus não lhe deu detalhes, nem um mapa, nem uma explicação precisa, apenas pediu que ele cresce. Como você reagiria se Deus lhe fizesse um chamado semelhante? Poderia dormir tranquila sem saber exatamente qual será o próximo passo? Abraão o fez. Sua fé foi provada na espera. Deus lhe prometeu um filho, mas os anos passavam, e a promessa parecia cada vez mais inalcançável. Ainda assim, Abraão continuou crendo. A Escritura nos diz em Romanos 4, 20 e 21, e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Aqui está a chave. Abraão podia dormir tranquilo porque sabia que Deus é fiel à sua palavra. Como aplicar a fé de Abraão ao seu descanso? Primeiro, lembre-se de que Deus tem o controle. Embora não veja tudo, você não precisa saber cada detalhe. O único que precisa é confiar naquele que sabe tudo. Segundo, descanse em suas promessas. Se Deus lhe falou, Ele cumprirá sua palavra no tempo perfeito. Terceiro, não deixe que a dúvida roube sua paz. Abraão perseverou sem angústia.
Faça o mesmo antes de dormir. Um desafio para hoje, esta noite, antes de se deitar, faça esta oração: Senhor, hoje decido confiar em Ti como Abraão. Não importa quanto tarde a resposta, sei que cumprirás Tua promessa. Hoje escolho descansar em Tua fidelidade. Quero que reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: confio em Deus como Abraão e durmo em paz. Ao fazer isso, você estará declarando que decide viver com uma fé que repousa no Senhor. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like ajudará a que mais pessoas aprendam a confiar em Deus como Abraão. Mas há algo mais na Escritura. Encontramos um trecho que nos mostra Deus como nosso pastor, aquele que nos guia a um descanso seguro. No próximo segmento exploraremos o Salmo 23 e como podemos dormir em paz sabendo que o Senhor é nosso pastor. Alguma vez você sentiu que a vida avança sem descanso, com dias cheios de preocupações e cargas que parecem insuportáveis? E quando chega a noite, em vez de encontrar repouso, sua mente continua em constante atividade buscando soluções para os problemas? Mas em meio a tudo isso, Deus nos deu uma promessa de descanso. Davi escreveu: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, 1, 2. Que imagem tão poderosa! Deus não quer apenas nos salvar, Ele também quer nos dar descanso. Davi, antes de ser rei, foi pastor. Ele entendia algo: as ovelhas só descansam quando confiam em seu pastor. Se uma ovelha tem medo, não dorme, se sente em perigo, permanece inquieta. Se afasta do pastor, se perde na ansiedade. O mesmo acontece conosco. Se queremos dormir em paz, devemos lembrar que Deus é nosso pastor. No Salmo 23, 4, Davi também declarou: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Aqui está o segredo: a paz não se encontra na ausência de dificuldades, mas na presença do bom pastor. Como aplicar o Salmo 23 para encontrar descanso? Primeiro, afirme com convicção que o Senhor é seu pastor. Antes de dormir, em vez de se deitar com inquietude ou temor, proclame em voz alta: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Segundo, dependa de Deus para sua provisão e proteção. As ovelhas não se angustiam pelo que comerão, nem pelos perigos do caminho, porque o pastor cuida delas. Terceiro, repouso no amor do Senhor. Não importa as provações que enfrente, Ele a conduzirá a águas tranquilas e a verdes pastos. Um desafio para esta noite: antes de dormir, faça esta oração: Senhor, hoje descanso em Ti, meu bom pastor. Sei que velas por mim e que nada me faltará. Dormirei confiante, porque minha vida está em Tuas mãos. Quero que reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: O Senhor é meu pastor e nele encontro o meu descanso. Ao fazer isso, você estará declarando que escolhe confiar em Deus para receber um descanso genuíno. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada interação ajuda a que mais pessoas descubram que podem dormir em paz sob o amparo do bom pastor. Mas isso não é tudo. Jesus também nos ensinou que o descanso físico está profundamente ligado à nossa comunhão com Deus. No próximo segmento, veremos como Jesus se levantava cedo para orar e como isso fortalecia seu descanso. Você já acordou cansada, como se seu descanso não tivesse sido suficiente? Seu corpo dorme, mas sua mente continua agitada? Talvez a chave não seja apenas quanto você dorme, mas como começa seu dia. Jesus nos deixou um modelo poderoso nesse aspecto. Em Marcos 1:35, a Escritura nos diz algo assombroso sobre sua rotina. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Pense nisso. Jesus, o Filho de Deus, considerava imprescindível iniciar seu dia em oração. Ele poderia ter dormido mais, poderia ter usado esse tempo em outras tarefas, mas decidiu buscar o Pai antes de qualquer outra coisa. A oração matutina traz paz à noite. Aqui há um princípio espiritual profundo. Quando você começa o dia com Deus, termina o dia com paz. Se você acorda com ansiedade, se inicia a jornada sem buscar a Deus, será mais difícil encontrar descanso à noite.
Jesus nos mostrou que a verdadeira paz não começa quando nos deitamos, mas quando iniciamos o dia com gratidão e oração. Em vez de abrir os olhos com preocupações, abra-os com louvor. Entregue seu dia antes que ele comece. Diga ao Senhor: Pai, tudo que fizer hoje coloco em tuas mãos. Creia que a comunhão com Deus trará descanso verdadeiro. Se você encher sua manhã com sua presença, sua noite estará cheia de sua paz. Um desafio para hoje. Antes de dormir, faça esta oração: Senhor, quero seguir o exemplo de Jesus. Ajuda-me a te buscar cada manhã para que minhas noites estejam cheias de tua paz e meu descanso seja em ti. Quero que reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: buscarei a Deus pela manhã e descansarei em sua paz. Ao fazer isso, você estará declarando que decide iniciar cada dia com Deus para dormir com seu descanso. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada interação ajuda a que mais pessoas descubram que o verdadeiro descanso começa com Deus. Mas há algo ainda mais profundo. Jesus não apenas nos ensina como descansar melhor, Ele mesmo é a fonte do descanso para nossa alma. No próximo segmento exploraremos Mateus 11, 28, 30 e como Cristo nos chama a descansar nele. Mateus 11, 28, 30 nos deixa uma poderosa promessa de Jesus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Talvez você tenha sentido um cansaço que vai além do físico. Não é apenas esgotamento, mas um peso interno que rouba sua paz, sua alegria e sua esperança. Jesus compreende esse desgaste e nos oferece um descanso real. O problema não é sempre a falta de sono, mas o peso das cargas que carregamos, preocupações financeiras, feridas do passado, ansiedade pelo futuro. Mas Jesus nos mostra outra forma de viver, entregando nossas cargas a Ele. Como receber esse descanso? Primeiro, venha a Jesus em oração cada noite. Não leve suas preocupações sozinha, coloque-as em suas mãos. Segundo, tome seu jugo em vez do seu. Um jugo é o que guia os bois. Jesus quer dirigi-la, mas não para oprimi-la, mas para aliviá-la. Terceiro, aprenda de sua mansidão e humildade. Quantas vezes nos deixamos consumir pela preocupação, tentando ter o controle de tudo? Mas Jesus nos ensina uma verdade libertadora: confiar no Pai. Se você seguir esse princípio, experimentará uma paz genuína, um descanso que não apenas renova seu corpo, mas fortalece sua alma. Quero propor um desafio para esta noite. Antes de dormir, faça esta oração simples: Jesus, hoje coloco minhas cargas em tuas mãos. Venho a ti em busca de descanso, não apenas para meu corpo, mas também para minha alma. Quero que você dê um passo de fé. Escreva nos comentários: Jesus é meu descanso, e solto todas as minhas cargas. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like ajuda a que mais pessoas descubram que o verdadeiro descanso só se encontra em Jesus. Mas há algo mais. Jesus nos ensinou que o louvor tem um poder incrível. Ele traz paz ao coração e descanso à alma. No próximo segmento falaremos de como o louvor antes de dormir pode transformar nossas noites. Alguma vez você se deitou com o coração inquieto, mas ao começar a adorar a Deus, sentiu uma paz indizível? O louvor é algo sobrenatural. Não é apenas cantar, é uma arma espiritual que quebra cadeias, expulsa a ansiedade e nos enche da presença de Deus. O Salmo 42:8 nos diz: De dia o Senhor ordenará a sua misericórdia, e de noite seu cântico estará comigo. O louvor muda a atmosfera de nossas vidas. A Bíblia está cheia de exemplos de como o louvor transforma momentos de angústia em momentos de vitória. Paulo e Silas cantaram na prisão e as portas se abriram. Atos 16, 25, 26. O rei Saul era atormentado por um espírito maligno, mas quando Davi tocava a harpa, ele encontrava alívio. Samuel 16, 23. O louvor não apenas muda seu estado de ânimo,
ele muda a realidade espiritual ao seu redor. Como o louvor pode ajudá-la a dormir em paz? Primeiro, cante ou ouça louvores antes de dormir. Que a última atividade de seu dia não seja preocupar-se, mas encher seu lar com adoração. Segundo, use o louvor como um ato de guerra espiritual. Se sentir temor ou ansiedade à noite, comece a louvar a Deus. A escuridão não pode resistir à luz de sua presença. Terceiro, declare com sua boca quem é Deus. Diga ao Senhor: Tu és minha paz, meu refúgio e meu descanso. Quando você adora a Deus antes de dormir, está dizendo à sua alma: não importa o que aconteça, minha confiança está no Senhor. Um desafio para esta noite antes de dormir: ouça ou cante um louvor e faça esta oração: Senhor, hoje decido te adorar em meio a qualquer circunstância. Encherei minha noite com teu cântico e descansarei em tua paz. Quero que você dê um passo de fé e escreva nos comentários: o louvor enche minha noite de paz. Ao fazer isso, você estará declarando que escolhe a adoração como sua arma contra a ansiedade. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like ajuda a que mais pessoas descubram o poder do louvor antes de dormir. Mas há algo mais: a Bíblia nos mostra que, mesmo nos momentos mais desesperadores, uma oração sincera pode mudar o destino de uma pessoa. No próximo segmento, exploraremos a história de Jonas no ventre do peixe e como sua oração o levou da desesperação à esperança. Alguma vez você sentiu que está presa em uma situação sem saída, que tudo parece escuro, que não há escapatória e que Deus já não a ouve? Assim se sentiu Jonas dentro do ventre do grande peixe. Depois de desobedecer a Deus e tentar fugir de seu chamado, Jonas foi engolido por um peixe gigante e passou 3 dias e 3 noites em absoluta escuridão. Mas naquele lugar, ele fez o único que podia fazer: orou. Jonas 2:1-2 diz: Então Jonas orou ao Senhor seu Deus, desde o ventre do peixe, e disse: Invoquei na minha angústia ao Senhor, e ele me ouviu. Do ventre do Sheol clamei, e ouviste a minha voz. Que impressionante! Jonas estava no ponto mais baixo de sua vida, mas mesmo ali, Deus o ouviu. Não importa quão escura seja a sua noite, Deus está atento ao seu clamor. Jonas poderia ter perdido toda a esperança, mas em vez de se render, levantou sua voz e clamou a Deus. Não importava que estivesse rodeado de trevas, não importava que sua situação parecesse impossível, Deus o ouviu e preparou sua libertação. Em Jonas 2:10, a Bíblia diz: E o Senhor ordenou ao peixe, e este vomitou Jonas em terra firme. A oração tem o poder de mudar qualquer noite escura. Talvez hoje você se sinta presa em uma situação difícil. Talvez o medo, a ansiedade ou a dor a tenham colocado em um ventre de peixe. Mas quero que saiba que há esperança. Se você clamar a Deus em sua angústia, Ele a ouvirá e a tirará desse lugar. Como aplicar esta história à sua vida? Primeiro, ore. Não importa quão escura pareça a sua situação, não acredite na mentira de que Deus não a ouve. Ele sempre está atento ao seu clamor. Segundo, creia que Deus tem uma saída para você. Assim como preparou a libertação de Jonas, Ele tem uma resposta para seu problema. Terceiro, não se quede na desesperação, amiga. Ouça isto: Deus ainda não terminou com você. Seus planos para a sua vida são muito maiores do que você imagina. Um desafio para hoje: antes de se deitar esta noite, faça esta oração: Senhor, embora minha situação pareça difícil, confio que Tu me ouves. Clamo a Ti na minha angústia, e sei que trarás minha libertação. Quero que reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Deus me ouve mesmo em minha noite escura. Ao fazer isso, você está proclamando que confia em seu poder para libertá-la de qualquer situação. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada interação permite que mais pessoas descubram que Deus sempre está atento às suas orações, não importa onde estejam. Mas há algo mais: sabia que uma das razões pelas quais muitas pessoas não conseguem dormir em paz é porque carregam feridas em seu coração que ainda não foram curadas? No próximo segmento exploraremos a importância de perdoar antes de dormir e como isso pode trazer descanso à alma.
Pense nisto: alguma vez você se deitou com o coração carregado de rancor? Essas noites em que você dá voltas na cama, revivendo discussões, recordando palavras ofensivas, sentindo o peso da amargura em seu peito. Amiga, o ressentimento rouba a paz, mas Jesus nos deixou uma lição-chave sobre isso. Em Mateus 6, 14 e 15, ele disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. O perdão é um ato de liberdade. Muitas vezes pensamos que ao perdoar estamos fazendo um favor a quem nos feriu, mas na realidade estamos nos libertando a nós mesmas. Apegar-se à falta de perdão nos acorrenta ao passado, nos traz tristeza e nos rouba o descanso. É como tomar veneno e esperar que o outro sofra, mas as únicas que se prejudicam somos nós mesmas. A palavra nos adverte em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso enojo. O que isso significa? Que não devemos ir para a cama com o coração carregado de rancor. Se hoje alguém a feriu, decida soltar essa carga antes de dormir, não porque a outra pessoa mereça, mas porque você merece descansar em paz. Como podemos aplicar o perdão antes de dormir? Primeiro, ore pela pessoa que a feriu. Jesus nos disse em Mateus 5:44, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Segundo, declare em voz alta que decide perdoar. Não importa se a dor ainda está aí. Lembre-se de que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Terceiro, peça a Deus que cure seu coração. Perdoar não significa esquecer, mas renunciar ao direito de buscar vingança. Aqui está seu desafio para hoje. Antes de dormir, faça esta oração: Senhor, hoje decido perdoar. Não quero que a amargura roube meu descanso. Solto esta carga e a deixo em tuas mãos. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: hoje decido perdoar e descansar em paz. Ao fazer isso, você estará declarando que o ressentimento não terá poder sobre sua vida. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada interação ajuda a que mais pessoas descubram que o perdão é a chave para um descanso reparador. Mas espere, há algo mais. A Bíblia nos dá uma promessa maravilhosa sobre o descanso daqueles que vivem em obediência a Deus. No próximo segmento, exploraremos Eclesiastes 5:12 e como uma vida íntegra nos permite dormir sem temor. Eclesiastes 5:12 diz: doce é o sono do trabalhador, com a muito ou com a pouco, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Pense nisto: alguma vez você sentiu que, apesar de estar exausta, não consegue conciliar o sono? Você trabalha duro, se esforça, faz tudo o que pode para seguir em frente, mas quando chega a noite, o descanso não vem. A Bíblia nos dá uma chave profunda para um sono reparador. O verdadeiro descanso não vem da riqueza, mas do esforço justo e da confiança em Deus. O trabalho honesto traz paz, mas a ambição desmedida traz ansiedade. Salomão, o autor de Eclesiastes, compreendeu que a paz não está na quantidade de bens que acumulamos, mas na maneira como vivemos. Quem trabalha com integridade dorme tranquila, mas quem vive com um desejo insaciável por mais nunca encontra satisfação. Muitas sofrem de insônia, não porque estejam fisicamente cansadas, mas porque seu coração está inquieto, carregado de preocupações e ansiedades. Então, como podemos ter um sono doce e reparador? Primeiro, trabalhe com esforço, mas sem afã. Deus nos chama a ser diligentes, mas também a confiar nele como nosso provedor. Segundo, não coloque sua confiança no dinheiro, mas em Deus. A riqueza não garante paz, mas depender de Deus sim. Terceiro, descanse sabendo que fez sua parte. Se hoje você deu o melhor de si, confie que Deus fará o resto. Esta noite, quando você se preparar para dormir, lembre-se disto: solte o rancor, confie em Deus e descanse em sua paz, Ele cuida de você. Um desafio para hoje: antes de ir para a cama, faça esta oração: Senhor, hoje me entrego em tuas mãos.
Não deixarei que a ansiedade governe meu coração por aquilo que está fora do meu controle. Fiz minha parte com esforço e confio que tu suprirás cada uma das minhas necessidades. Quero que você dê um passo de fé e reforce esta verdade. Escreva nos comentários: descansarei em paz porque minha confiança está em Deus. Ao fazer isso, você estará declarando que escolhe receber o descanso que vem de uma vida de integridade e dependência no Senhor. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada interação ajuda a que mais pessoas descubram o poder de confiar em Deus para dormir tranquilas. Mas há algo mais: a palavra nos ensina que Deus pode nos falar até em nossos sonhos. No próximo segmento exploraremos o sonho de Jacó e como Deus se revelou a ele em meio ao seu descanso. Sabia que Deus pode falar com você enquanto você dorme? Muitas vezes pensamos que a oração só acontece quando estamos acordados, mas a Escritura nos mostra que o Senhor também se revela a seu povo nos sonhos. Isso foi o que aconteceu com Jacó. Depois de enganar seu irmão Esaú, ele teve que fugir para salvar sua vida. Estava sozinho no deserto, sem um lar, sem certeza sobre seu futuro, sem segurança alguma. Mas naquele momento de solidão, Deus lhe falou em um sonho. Gênesis 28, 12 e 13 diz: E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado te darei a ti e a tua descendência. Que momento extraordinário! Jacó se deitou com medo, mas despertou com uma promessa. Ele adormeceu com incerteza, mas abriu os olhos com a certeza de que Deus estava com ele. Esse trecho nos lembra algo poderoso. Deus não está limitado aos nossos momentos de vigília. Se Ele quer falar com você, pode fazê-lo até enquanto você dorme. Ao longo da Bíblia, vemos que muitos eventos transcendentais ocorreram em sonhos. Deus falou com José em um sonho, Gênesis 37, 5, 9. Deus advertiu os sábios do Oriente em um sonho, Mateus 2, 12. Deus confirmou seu propósito a José, o esposo de Maria, em um sonho, Mateus 20. Se Deus o fez com eles, também pode fazê-lo com você. Como se preparar para ouvir Deus enquanto dorme? Primeiro, antes de se deitar, peça ao Senhor que fale com você. Diga: Senhor, se tens algo a me mostrar, fala-me até em meu descanso. Segundo, deite-se com a convicção de que Deus está perto, que Ele vela por você e sua presença acompanha. Terceiro, se tiver um sonho que sente que vem de Deus, anote-o. Às vezes o Senhor usa os sonhos para nos dar direção, advertências ou confirmações. Um desafio para hoje antes de dormir esta noite. Faça esta oração: Senhor, assim como falaste a Jacó em seu sonho, peço que fales comigo. Quero descansar em tua presença e receber direção para minha vida. Quero que você dê um passo de fé e escreva nos comentários: Senhor, se queres me falar, estou pronta para ouvir. Ao fazer isso, você estará abrindo seu coração à possibilidade de que Deus se revele a você até em seu descanso. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like permite que mais pessoas descubram que Deus continua falando a seu povo enquanto dorme. Mas há algo mais: a Bíblia nos ensina que a oração antes de dormir não apenas nos enche de paz, mas também é uma oportunidade para abençoar nossa família. No próximo segmento, exploraremos a oração de Moisés por seu povo e como podemos interceder por nossos entes queridos antes de descansar. Alguma vez você se deitou com uma carga no coração por sua família? Talvez se preocupe com seu bem-estar, sua saúde ou sua relação com Deus. Este amor nos impulsiona a interceder por aqueles que amamos. Moisés entendeu isso perfeitamente. Ele foi um líder, mas acima de tudo um intercessor. Uma e outra vez, orou pelo povo de Israel, mesmo quando eles não o mereciam. Em Números 6, 24 a 26, Moisés proclamou uma bênção sobre o povo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Que oração tão poderosa! Deus quer que você interceda por sua família antes de dormir.
Assim como Moisés orou por Israel, você pode orar pelos seus. Quando faz, está cobrindo-os espiritualmente, entregando-os nas mãos de Deus e declarando bênçãos sobre suas vidas. Como orar por sua família antes de dormir? Primeiro, declare palavras de bênção sobre eles. Não importa se estão perto ou longe. Pronuncie palavras de vida e proteção sobre seu caminho. Segundo, peça que Deus os guarde e os dirija. Diga: Senhor, protege minha família esta noite e guia-os em teus caminhos. Terceiro, deixe suas cargas nas mãos de Deus. Se alguém em sua família está enfrentando dificuldades, interceda por ele e confie que o Senhor tem o controle. Um desafio para hoje: antes de se deitar, faça esta oração. Senhor, assim como Moisés intercedeu por teu povo, hoje levanto minha oração por minha família. Derrama tua bênção sobre eles, protege-os e enche seus corações com tua paz. Quero que você afirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: hoje oro por minha família e a coloco nas mãos de Deus. Ao fazer isso, você estará declarando que cada noite decidirá interceder por eles. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada interação permite que mais pessoas descubram o poder da intercessão pela família. Mas ainda há mais. Jesus nos deixou uma promessa que nos sustenta em todos os momentos. Ele nunca nos deixará sozinhas. No próximo segmento exploraremos João 14:18 e como essa verdade nos ajuda a descansar em sua paz. Você já sentiu a solidão mais profunda na escuridão da noite? É nesses momentos de silêncio que os pensamentos mais difíceis emergem, as dúvidas, os recuerdos dolorosos, o temor ao futuro. Pode parecer que estamos completamente sozinhas, mas Jesus nos deixou uma promessa eterna. Em João 14:18 ele disse: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que palavras cheias de amor e consolo! Nos lembram que não importa o que sintamos, Ele está sempre conosco. Quando Jesus pronunciou essas palavras, preparava seus discípulos para sua partida. Sabia que experimentariam momentos de incerteza, mas lhes assegurou que enviaria o Espírito Santo para estar com eles para sempre. Em João 14:16-17, ele disse: E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade. Isso significa que em cada noite de angústia e em cada instante de solidão, o Espírito Santo está ao seu lado. Como podemos lembrar essa verdade antes de dormir? Primeiro, declare que você não está sozinha. Embora suas emoções digam o contrário, agarre-se à verdade de que Jesus está com você. Segundo, fale com o Espírito Santo antes de dormir. Ele é seu consolador, conte-lhe o que sente e receba sua paz. Terceiro, confie que Deus vela por você até enquanto dorme. Ele cuida de você, então você pode descansar tranquila. Um desafio para hoje: antes de dormir, faça esta oração: Senhor, graças porque nunca me deixas sozinha. Hoje descanso em tua promessa e confio que sempre estás comigo. Afirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus nunca me deixa sozinha no descanso. Ao fazer isso, você estará proclamando que sua presença é suficiente para enchê-la de paz. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like ajuda a que mais pessoas descubram que em Deus nunca estão sozinhas. Mas há algo mais: a paz de Deus não apenas nos acompanha na noite, mas é um refúgio constante em nossa vida. No próximo segmento veremos como sua paz é um escudo em meio à escuridão e como confiar nela nos permite encontrar um descanso verdadeiro. Quando as preocupações inundam sua mente na noite, onde você encontra refúgio? Muitas buscam distrações na televisão, no celular ou no barulho do mundo, mas a verdadeira paz só se encontra em Deus. A Bíblia nos diz em Filipenses 4:7: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sua paz é como um escudo protetor. Você já notou que as preocupações parecem maiores à noite? Durante o dia as atividades nos distraem, mas na quietude da noite, a mente pode se encher de dúvidas e temores. No entanto, Deus nos deu uma promessa: sua paz protegerá nossos corações e pensamentos.
Isso não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas que sua paz é mais forte que qualquer ansiedade ou temor. Como fazer da paz de Deus seu refúgio noturno? Primeiro, antes de dormir, entregue suas preocupações a Deus. Diga: Senhor, coloco o meu coração e meus pensamentos em tuas mãos. Segundo, declare que sua paz é maior que qualquer temor. Lembre-se de Filipenses 4:7 e repita-o em seu coração. Terceiro, descanse sabendo que Deus tem o controle. Se Ele cuida de todo o universo, também cuida de você. Um desafio para hoje, antes de dormir: ore: Senhor, hoje encontro refúgio em tua paz. Guarda-me em tua presença e enche meu coração de descanso em ti. Fortaleça esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: a paz de Deus é meu refúgio na noite. Ao fazer isso, você estará declarando que confia nele para encontrar descanso verdadeiro. Se ainda não o fez, dê like no vídeo. Cada like permite que mais pessoas descubram o refúgio da paz de Deus. Mas há algo mais. Para viver nessa paz de maneira constante, precisamos desenvolver uma rotina de oração noturna. Quantas vezes terminamos o dia sem ter falado com Deus? Nos levantamos com pressa, passamos o dia correndo de um lado para outro, e quando chega a noite caímos exaustas sem ter dedicado um momento à sua presença. No entanto, a oração noturna é chave para experimentar sua paz enquanto descansamos. No Salmo 63:6, Davi disse: quando me lembro de ti no meu leito, quando medito em ti nas vigílias da noite, orar antes de dormir não é apenas um hábito, é uma conexão com Deus que nos transforma. Nos ajuda a entregar nossas preocupações, nos lembra que não estamos sozinhas e enche nosso coração de gratidão e fé antes de fechar os olhos. Como estabelecer uma rotina de oração noturna? Primeiro, reserve alguns minutos antes de dormir para falar com Deus. Não importa quão cansada esteja, faça da oração sua última conversa do dia. Segundo, inclua gratidão em sua oração. Não apenas peça, também agradeça a Deus por tudo que Ele fez em sua vida. Terceiro, entregue suas cargas e planos em suas mãos. Diga: Senhor, esta noite deixo minhas preocupações em ti e descanso em tua paz. Quarto, leia um versículo antes de se deitar. A palavra de Deus encherá sua mente de fé em vez de ansiedade. Quinto, declare em voz alta que Deus cuida de você. Diga com confiança: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Salmo 4:8. Um desafio para hoje, antes de dormir: ore: Senhor, hoje estabeleço uma rotina de oração antes de dormir. Quero fechar cada dia em tua presença e despertar com tua paz. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: cada noite falarei com Deus antes de dormir. Se este mensagem tocou seu coração, quero convidar você a dar um passo de fé. Escreva nos comentários: escolho descansar na paz de Deus. Ao fazer isso, você estará declarando que confia nele e que sua presença é suficiente para você. Também a encorajo a compartilhar este mensagem com alguém que precise. Há muitas pessoas lutando com ansiedade e insônia, e você pode ser o instrumento que Deus use para levar-lhes esperança. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada vez que você interage com este conteúdo, está ajudando a que mais pessoas conheçam o amor e a paz de Deus. Obrigada por estar aqui. Que o Senhor abençoe, que sua paz inunde seu coração e que cada noite você lembre que nunca está sozinha, porque Jesus está com você. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe e que você tenha um descanso profundo em seu amor. Amém. Deus te ama.